Em 2007, o mundo conheceu os bastidores do que viria a ser a família mais midiática do planeta com a estreia de Keeping Up with the Kardashians. De lá pra cá, muita coisa mudou. O reality acabou, voltou em outra plataforma, a família cresceu e até quem era criança naquela época já virou pai e mãe hoje. Mas veio também uma nova geração e um nome em especial chama a atenção, o do Mason Disick, o filho mais velho da Kourtney com o Scott. Ele nasceu literalmente em frente às câmeras, com parto televisionado e tudo, mas parece que das crianças Kardashians, ele é um dos que menos segue o script da família. Na verdade, é bem o contrário, o Mason sempre viraliza na internet por ser um adolescente totalmente imprevisível, que fala demais e que revela alguns segredos que a família não gostaria que você soubesse. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Quem é o jovem Mason Disick e o que ele já nos revelou sobre o clã Kardashian Jenner, os exposeds de Mason Disick. Só não esquece de deixar um like para apoiar o engajamento do canal, se inscreve se você ainda não tiver feito isso, vai me seguir nas redes sociais também, fico muito feliz quando vocês aparecem por lá. E agora sim, bora pra fofoca. O Mason causou a sua grande primeira polêmica aos 10 anos, treta mirim, quando ele soltou numa live que a tia dele, a Kylie Jenner, não estava mais com o Travis Scott. O garoto não mentiu, mas essa era aquela verdade que a família preferia deixar quietinha por mais tempo, até porque a internet já estava suspeitando se os dois ainda estavam juntos ou não. Se provando uma criança tagarela, a mãe dele, a Kourtney, correu para desativar as redes sociais do Mason e disse que ele era novo demais para estar no Instagram. A Kourt disse, abre aspas, ele criou uma conta no Instagram ontem e não nos pediu permissão. Eu apaguei porque ele tem 10 anos. Acho que há uma idade mínima para usar o Instagram. Deve ser 13 anos. No Instagram, o que realmente me preocupa em relação às crianças são os comentários. As pessoas podem ser muito maldosas. É muito fácil ficar obcecado com tudo isso. Eu simplesmente sinto que não é a hora certa. A partir daí, o Mason virou quase que uma lenda urbana das redes sociais. É claro que muita gente queria que ele continuasse em algum lugar pra gente poder ver se ele vazava mais alguma informação privilegiada da família. E se ele estava proibido de frequentar o Instagram, que tal tentar o TikTok? Ainda em março de 2020, no mesmo mês que ele se provou um perigo no Instagram, ele foi se provar um perigo na rede vizinha. E ele fez isso numa live com ninguém mais, ninguém menos que a Addison Rae. Caso você não saiba, a Addison e a Kourtney foram bem próximas uma época, numa amizade muito aleatória. Então, o Mason tava lá respondendo algumas perguntas dos espectadores e deu uma alfinetada no youtuber Jeffree Star. Quando perguntaram quem era o guru de beleza favorito dele, ele disse: "Eu não assisto a muitos youtubers de maquiagem, mas acho que é o James Charles. Ele é bem legal, porque o Jeffree Star é tipo mimado pra caramba." E ele falou mimado AF, que é as fuck, pra não soltar o palavrão completo. E eu amo que a Addison Rae finge que não ouviu nada e tenta continuar a live. Acho que ela sabia que ia dar coisa errada. E dito e feito, porque o Jeffree Star não deixou passar não, shade de uma criança de 10 anos aqui não. Ele respondeu num tweet, que depois foi apagado, dizendo assim: "Eu tinha $500 na minha conta bancária 6 anos atrás. Talvez ele esteja confuso com seu próprio privilégio versus o meu, sendo feito por conta própria. Eu espero que o pai dele possa educá-lo logo." Olha as tretas que uma criança Kardashian de 10 anos consegue alcançar. Eu sei que tecnicamente o Mason não tem Kardashian no nome, mas a gente pode combinar que ele é uma criança Kardashian, para fins lúdicos do vídeo. Enfim, o shade do Jeffree Star sobrou até pra Kylie Jenner, porque ele se chamou de self-made, aquele termo que foi amplamente usado quando a Kylie apareceu na capa da Forbes, como a pessoa mais nova a se tornar bilionária por conta própria, self-made. Ou seja, muitas faíscas de treta no ar, incentivadas por um mini agente do caos chamado Mason Disick. E a pergunta nem era sobre o Jeffree Star. Eu passo mal porque ele simplesmente elogia o James Charles e do nada, a Addison já tava até mudando de assunto. Ele fala, porque o Jeffree Star é um mimado. De graça. Depois disso, Mason foi silenciado. Agora nem TikTok, nem Instagram, pelo amor de Deus, fica quietinho aí. Mas parece que todo esse caos da sua presença online ensinou uma lição valiosa, porque mais ou menos um ano depois disso tudo, a Kim Kardashian soltou uns prints do Mason aconselhando ela a tomar cuidado com a North,
fazendo lives no TikTok sem a supervisão de um adulto. A Kim mostrou as mensagens do Mason e ele dizia que era muito perigoso deixar a North fazer live no TikTok porque a galera filma a tela e numa dessas ela podia soltar alguma coisa que não deveria soltar. Ele disse, abre aspas, fiz exatamente a mesma coisa que ela fez, participei das transmissões ao vivo e agora me arrependo de ter dito uma das coisas que disse, só por precaução, só por segurança. Olha só, um jovem amadurecendo bem diante dos nossos olhos. Ele não queria que a North repetisse o que aconteceu com ele. E depois desse primeiro boom de polêmicas na internet, a Courtney e o Scott puxaram o freio do filho. Ele ficou off por um bom tempo. Nenhuma conta oficial, nenhum sinal público, tudo dava a entender que ele realmente estava fora da internet. Nesse tempo, alguns rumores surgiram dizendo que ele teria uma conta privada no Instagram, onde ele estaria soltando todos os segredos da família Kardashian, incluindo um spoiler de que a Kylie estaria se casando com Travis Scott. Isso, obviamente, nunca foi confirmado e a Courtney até foi no Twitter para confirmar que o filho não estava nas redes sociais e que algumas contas estavam se passando por ele. Até que em 2023, ele começou a aparecer de novo na internet. Meio tímido ainda, mas já uma figura mais presente. A gente viu ele em algumas fotos, nos bastidores de The Kardashians, e foi nessa fase que ele começou a mostrar um lado um pouco mais maduro. Fontes próximas da família disseram que o Mason é um dos membros mais reais do clã. Isso porque ele tem opinião própria e não tem medo de discordar quando acha que alguma coisa tá superficial ou exagerada demais. Ele tá vivendo ao nome de adolescente. Tá sendo meio rebelde, falando um pouco demais, contrariando a família aqui e ali, isso, claro, segundo fontes. Em 2024, já com 14 anos, o Mason ressurgiu. Ele voltou com tudo no TikTok e no Instagram. E começou a acumular seguidores rapidinho. Ajudou que a tia Kim Kardashian fez aquele marketing básico para divulgar o sobrinho, né? Mas o fato é, todo mundo já estava acompanhando e atento para ver qual seria a próxima pérola que o Mason iria soltar. A própria Courtney postou nas redes sociais assim: meu primogênito está no Instagram e eu não estou ok. Então agora teve até bênção dos pais. E apesar de ter crescido no meio do fervo midiático que é a família Kardashian, parece que o Mason virou um adolescente low profile. Claro que muito disso tem a ver com as suas inseguranças com o próprio corpo. Assunto que vamos nos aprofundar já já. Mas o que eu quero que você veja é que enquanto a North West, por exemplo, já tá aí desfilando, fazendo música, sendo mais ativa enquanto persona, o Mason, que é mais velho, foi pro caminho oposto. Inclusive, o Scott, pai dele, já disse que espera que o filho aprenda com os erros que ele teve durante sua participação no reality, para não correr o risco de passar pelas mesmas dificuldades na vida pública. Num episódio do podcast Chloe in Wonderland, o Scott contou que conversa com o Mason sobre os problemas que ele teve com o álcool. Ele disse assim: eu explico ao Mason como o álcool me afetou e como isso me colocou em situações difíceis, e ele sabe disso. Eu disse, se eu perceber que você tem um problema com o álcool, vou tomar uma atitude, mas fora disso, você é como qualquer outra criança. Você vai experimentar beber quando quiser experimentar beber. Se eu perceber um problema que possa ser hereditário, então eu vou intervir. E assim, quem viu Keeping Up with the Kardashians sabe que os problemas do Scott com bebida foram bem escancarados no reality. Ele mesmo acredita que se o Mason assistir aqueles episódios, ele vai reconhecer o adulto que ele não deve se tornar no futuro. E até agora parece que o laço tá funcionando, porque os dois são bem próximos. Tão próximos que desde o ano passado, o Mason decidiu morar com o Scott, pra levar uma vida mais privada, fora das câmeras. A própria Courtney já comentou sobre isso. Ela disse que vive recebendo comentários nas redes sociais do tipo, ué, cadê seus filhos? Mas ela explicou que simplesmente não vê sentido em ficar postando as crianças o tempo todo. E ela chegou a dizer, eu já percebi que o Mason não quer saber de nada disso. Ele não gosta dessas coisas. Quero que meus filhos sejam crianças. Eu quero que eles tenham uma vida normal tanto quanto possível. Então não é teoria da internet. O Mason realmente está se afastando das câmeras. Talvez ele esteja quebrando um ciclo aqui. Por exemplo, ele recusou uma viagem para a Austrália que a Courtney fez com os outros filhos e o Travis, que é o atual marido dela e padrasto do Mason. Será que é só uma fase de adolescente? Ou será que se afastar dos olhares midiáticos consequentemente significa se afastar das tias e da avó? Mas olha, o nome dele atrai polêmica porque mesmo sendo um adolescente mais low profile,
as tretas não pararam de aparecer. Nesse ano surgiu um boato absurdo de que o Mason teria uma filha de 1 ano chamada Piper. Isso mesmo. Tudo começou com uma conta no Instagram que supostamente seria a conta privada dele, respondendo caixinhas de perguntas. E ali, pra todo mundo ver, ele teria respondido que tem uma filha e que a Piper é um caso em que a proteção falhou, nas palavras dele. O negócio tomou uma proporção tão grande que a Courtney precisou vir a público no Instagram para desmentir tudo. Abre aspas. Raramente falo sobre rumores ou conspirações sobre mim ou minha família, mas isso é sobre meu filho e acho errado deixar alguém pensar por um segundo que essas mentiras são verdades. Elas não são. Mason não tem um filho. Essas contas que fingem ser dele definitivamente não são. Elas são falsas. Meu filho valoriza muito sua privacidade e peço a toda a mídia que seja respeitosa. Ele é uma criança com sentimentos e uma vida linda pela frente. Por favor, parem de espalhar narrativas falsas e inventar mentiras. E a todas as outras pessoas que fazem vídeos sobre meus filhos, que aliás são menores de idade, por favor, deixem-nos em paz. Courtney, eu tô fazendo um vídeo, mas não é para falar mal, tá? Por favor, não me processa. Eu estou contando a história do seu filho. Um olhar carinhoso. Mas seguindo, essa conta que postou sobre ter um filho, essa conta que supostamente seria falsa, de acordo com a Courtney, continua postando coisas como se fosse o Mason. E aí entramos em 3 teorias. Ou essa conta não é dele e é só uma pessoa que finge ser, ou essa conta é dele, mas a história da criança é brincadeira, porque já falaram que ele só posta zoeira no Instagram, então isso seria uma piada. Ou, terceira opção, essa conta é dele e ele realmente teve um filho. Eu tô mais inscrito na segunda teoria. Eu acho que a conta é dele, porque essa conta posta fotos e vídeos que outra pessoa não teria acesso, mas eu realmente acho que ele não diria que tem uma criança nos stories, assim, pra todo mundo ver. Tava mais com cara de zoeira, sei lá, alguma piada interna entre amigos, por ser uma conta privada, sei lá. Eu acho que se ele tivesse uma criança, a gente saberia por outros meios, porque ninguém da família Kardashian consegue esconder muita coisa. A gente sempre sabe quando alguém tá grávido, quando, sei lá, alguém vai fazer qualquer coisa, a gente sabe. Então eu imagino que alguém do círculo social, algum funcionário, alguém que conhece eles, já teria explanado o assunto. Como a única prova que a gente tem é um stories do Mason, eu acredito que seja mais zoeira. Enfim, o Mason, nessa conta privada, abriu mais uma caixinha de perguntas recentemente e falou bastante sobre o seu convívio com a família. Na verdade, eu vi isso no Kardashian Access, mas eles cortaram o arroba, então eu não tenho certeza se é a mesma conta de antes ou não, se é a mesma conta da história da Piper ou não. Mas vamos acreditar que sim, porque o padrão de resposta é o mesmo e esse vídeo tem que ter continuidade. E entre as perguntas que o Mason respondeu estavam: com que frequência você vê a sua família por parte de mãe? E ele respondeu: eu vejo a Khloe toda quinta-feira, vejo a Kim 2 vezes por mês e o resto da família umas 5 vezes por ano. Outra pergunta era se ele tinha fotos com o Air, o filho mais novo da Kylie, e ele disse que a Kris Jenner deve ter alguma, mas ele não. E aí ele completou que ele não sabia o quão recente essa foto seria, já que ninguém mais tira fotos dele. Emoji de coração partido. Mais sinais de um distanciamento. Ele ainda postou mais fotos e vídeos, mas eu acho que o que mais chamou atenção nessa sessão de respostas foi um desabafo sobre lidar com transtornos alimentares. Distúrbios alimentares. Falei errado. Acho que tanto faz, né? Na verdade. Respondendo uma pergunta sobre como perdeu tanto peso, o Mason disse: eu não comi nada o verão inteiro de 2023, de junho até agosto. Quer dizer, eu comi algumas vezes, mas é difícil fazer isso sem vomitar. Eu não conseguia comer sem chorar e vomitar, porque eu me sentia nojento. Não recomendo ninguém chegar a esse ponto, porque agora não consigo comer nada. Eu não como o café da manhã e nem o almoço, eu só como o jantar. E se eu como o almoço, eu não consigo comer o jantar. Então eu só como uma vez por dia, e isso é muito ruim. Se essa conta realmente for dele, eu achei esse trecho muito triste, porque é um adolescente falando sobre problemas de autoestima e sobre ter um distúrbio alimentar. Será que isso pode explicar ele ter se tornado um jovem low profile dentro da família mais midiática do mundo? Complicado, né? Comenta aí o que você acha disso. No final das contas, entre boatos, aparições relâmpago nas redes sociais e um silêncio misterioso, é natural que a figura do Mason Disick chame atenção. Primeiro por contrapor muito da exposição familiar. Segundo porque
caminhando para a vida adulta, existe muita curiosidade sobre o que será dele enquanto profissional e também porque o povo adora ter a chance de poder bisbilhotar um pouco o que rola dentro desse clã. Mas se você estava perdido nessa fofoca que rodou o Twitter nessa última semana, agora você não está mais. Você sabe quem é Mason Disick, você sabe de onde vem a curiosidade das pessoas e você sabe o que ele está supostamente falando. Agora me conta aí nos comentários o que você achou dessa história. Será que o Mason vai ser o rebelde da família Kardashian? Será que essa nova geração pode quebrar um ciclo de exposição dentro do clã? Não sei, tenho minhas dúvidas. Acho que é muito cedo pra julgar. Muito cedo pra bater o martelo. A gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos. Comenta aí tudo que você achou das fofocas, dos exposeds que o Mason tem feito. É um novo ponto de vista sobre tudo que acontece no clã Kardashian. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve aqui, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo. Combinado? Belezinha? Às vezes eu esqueço de falar belezinha, vocês me cobram. Belezinha? Tchau, tchau.